ficar mais perto, não? Não, estamos bem. Tá certo? Tá bem assim? É isso aí, estamos bem. Tá bom. Daqui a pouco o pessoal já está chegando aí. Estamos então falando do quê? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma live da OnePro. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, Edson Henriques. Ele é o cara. O Edson Henriques esteve aqui no começo do ano, no meio do ano, no Avia Show, no Business Flight. Ele enriqueceu o domingo com muito conteúdo sobre team building, gestão de pessoas, com um tema muito especial, que é a Esquadrilha da Fumaça, um case muito bacana que passou pela sua vida. Um aviador. O cara tem uma história bacana aí para contar pra gente. Então, antes de tratarmos do assunto, lembrar que hoje à noite o professor Edson Henriques estará aqui com mais uma palestra. Vai ser uma palestra meio com workshop, lidando com o pessoal, a partir das 7h30 na OnePro. Então, se você quiser saber, entra aí no link que vai ter coisa bacana para vocês. Mas vamos então apresentar esse meu amigo. Queria que você contasse para as pessoas quem é o Edson Henriques, que é o cara. Seja bem-vindo, irmão. Luiz, obrigado. Bom, inicialmente deixa eu agradecer a oportunidade, boa tarde a todos, de estar aqui novamente na cidade, visitando o grande amigo Luiz Teixeira, um homem da educação, né? Somos entusiastas da educação. Entusiastas da educação, e a gente já sabe que o que muda e transforma um país e as empresas é a educação, é o conhecimento aplicado. Acreditamos nisso. E a gente, né, continua levantando essa bandeira. E eu estou aqui para falar um pouco da minha vida, que é uma mescla de educação, aprendizado, lições e muita animação, muita vontade, né? muita vida tem por trás da palavra educação, conhecimento, curiosidade, um estímulo. E dessa trajetória, o que a gente pode pontuar? Se a gente tivesse que colocar marcos aí na sua carreira, o que você conta da sua trajetória até agora? Para falar isso bem resumidamente, eu acho que o começo que você citou de aviador é uma coisa bem legal. Né? O aviador, logo, né, jovenzinho, pilotando, ele vê a vida em 3D. É verdade. Ele decola e vê a vida em 3D. E ao estar livre, né, exercer seu direito de liberdade, o valor liberdade dentro do seu coração, do seu peito, e sair do chão e ter opções 360, isso passa já uma ideia de autoliderança, de protagonismo, né, de definir sua rota, de desviar de uma nuvem do tempo ruim, de admirar uma cidade bonita e fazer um pouso forçado. Já estamos começando a falar... Acho que sou só eu que estou imaginando a minha carreira, a minha empresa, né? Das nuvens que podem aparecer. Então, a gente fala daquela visão sistêmica do projeto, do começo a chegar. Então, quer dizer, eu acho que tudo de projetos, gestão de pessoas, gestão de negócios, tem a ver com o mundo da aviação. Essa correlação é muito forte, né? É muito forte e ele é lúdica e não tem uma analogia melhor para falar de liderança e gestão como a aviação. Você tem que planejar, você tem que ter um equipamento, né, de acordo, tem que ter uma disciplina, um checklist. Você vai decolar, o tempo é imprevisível. Você lê a carta do tempo, está tudo, né, cavoque, céu de brigadeiro. Né? No meio fecha o tempo, como é que você faz? Só acontece com a minha empresa, não é possível. Mas legal, me conta uma coisa, você já passou pela Brazilian Business School, BSP São Paulo, você passou por várias organizações como docente, mas não só como docente, como executivo também, né? E eu acho que isso é a linha mestra da condução e do speech junto nas palestras, que você traz uma vida com força acadêmica, mas principalmente com muito insumo de negócios. Você é chairman, você é uma pessoa que cuidou de muitas organizações através de consultoria, construiu, e nós vamos tratar um pouco disso falando hoje de liderança, trabalho em equipe, gestão de alta performance e um assunto, uma polêmica para o final, parece que é coisa, né, de pimentinha do programa, que a gente vai falar de change management. E nesse meio do caminho você também passou pelo aprendiz, né? Qual foi a edição que você passou? A edição 2 e 3 eu fui conselheiro do programa Aprendiz com o Roberto Justo, um programa que marcou, né, uma audiência enorme. E naquela ocasião, como coordenador da Business School São Paulo, a Business School patrocinava o aprendiz, o vencedor ganhava uma bolsa de uma Executive MBA, um MBA em inglês, etc. E a participação foi uma participação muito curiosa e, né, técnica, né, acima de tudo técnica, não tinha nada de show ali.
Ali foi uma conjugação de um reality show conectado... Com seriedade, com estrutura técnica para decisão. Com o mundo corporativo, né? Uma sala de reuniões para tomar decisão, decisões de carreira, pessoas jovens colocando sua vida naquele programa. Então, todos os fatores que a gente encontra no hoje em dia para ser bem sucedido, para crescer na vida, para exercer a profissão que você teve como escolha, dentro daquele programa ali. E aí, então acho que nós vamos agora começar, já tem um pessoal aí ouvindo a gente presente, queria agradecer a presença de todos vocês. Nós vamos começar o ponto sobre liderança e autoliderança. Fala-se, eu acho que talvez os trend topics da área de gestão de pessoas, porque o mundo comportamental, o fator comportamental, acaba gerando os maiores impactos nas organizações, é falar sobre liderança e autoliderança. Conta pra gente qual é a sua percepção de liderança e liderança e quais são como as organizações estão lidando com isso hoje. Bom, vamos lá. Como é que eu entrei na liderança? Eu fui um homem de negócios no começo, né? Acostumado a fazer business plan, tomar decisão, trabalhar com produtividade, trabalhar com eficiência. Quando eu fui embora do Brasil, fui fazer um sabático, fiz um mestrado acadêmico, fui 3 anos full-time student. Onde que você foi? Fui para San Diego State University. Legal. Estudei 3 anos full-time empreendedorismo com tese em liderança. Como é que eu descobri a liderança? Eu percebi na minha cadeira que você aprendia maravilhas sobre como fazer um business plan, né? Como alavancar o negócio, entender finanças, marketing, operações, etc. Como negociar ação, como desafiar um acionista, investidor, para colocar dinheiro e energia numa companhia para o empreendimento ser bem sucedido, e eu via que a cadeira de pessoas era um pedacinho só. Às vezes até coadjuvante, né? A pessoa, o departamento de pessoas é o pessoal que faz o treinamento. Sem né, desmerecer o valor de todas as matérias, todas as disciplinas, porque tudo é multidisciplinar, mas eu percebi que não dava atenção devida para pessoas. Então o que eu fiz? Eu fui fazer tese sobre liderança. Falei, vou suprir essa carência com um estudo profundo na minha tese. Foi aí que eu conheci Ken Blanchard, que foi o mentor da minha tese, e eu fiz sobre liderança situacional. O que eu ganhei aí, Luiz, quando eu tomei essa decisão? Primeiro, eu aprendi com o mestre. E segundo, foi na fonte, foi beber ali, na matriz. E segundo, é uma observação que eu faço agora. Você falou que o tema é exaustivo. Nós temos vastamente, né, disseminado, cheio de conteúdo. Parece que é um lugar comum. Quando eu digo isso é porque parece um lugar comum. Todo mundo fala liderança e tal. Pois é, e eu, quando eu falo em liderança situacional, então vamos fazer uma pesquisa agora. Saia pesquisando, vê um material de liderança e você vai ter materiais que só falam do líder. O líder eficaz, o líder ABC, o super líder, o líder faz isso, o líder faz aquilo. Líder superhero. Superhero, só fala dos atributos do indivíduo. Procura material, só fala de liderança. E a pessoa lê e se potencializa achando que estou cheio disso, eu sou o líder, eu sei todo o segmento. E o líder é de outro planeta. Nenhum material fala de liderança abordando o liderado. Mas não é uma coisa óbvia. Aonde acontece a mágica? A mágica acontece quando ele desenvolve um liderado. E a vasta maioria dos materiais não consideram o liderado. A perspectiva está errada. Ela está unilateral. E não existe. Os maiores desafios da organização acontecem nas relações dentro da organização. Líder liderado. E aí, se você tem uma miopia olhando só o líder, realmente você vai ter mais dificuldade de execução. E vai estar criando tiraninhos. São pequenos tiranos, porque não é verdade? É verdade. Porque é ele com ele mesmo, ele com o ego dele. O modelo de liderança situacional, ele contempla o desafio de entender o grau de maturidade do liderado para desenvolvê-lo. Até para entender a unicidade ou singularidade do liderado. Exatamente. Por tarefa. Tarefa. Aí como a gente faz uma conexão com o mundo de hoje em dia? O que acontece de mudança no planeta gera tarefa nova, não gera? É verdade. Você não sabe fazer essa tarefa porque ela acabou de surgir, você nem sabia que ela existia. Como é que eu ia me preparar para isso? Portanto, liderança e aprendizagem são indissociáveis. Já falava isso Kennedy. Então, o exercício de aprendizado do líder, além do autoconhecimento que faz parte... É o conhecimento do ser humano, da sociedade, do seu comportamento em conjunto e sozinho. E com o liderado desenvolvê-lo para a execução da tarefa, que é inédita e nova, portanto os dois vão aprender. E aí vem uma coisa importante. Tem um ingrediente vital para isso acontecer, que é o que falta hoje na liderança. O quê? Humildade
Humildade. Humble. O cara não é. O cara não é humble. Como é que ele vai criar uma coisa compartilhada se ele é um super-herói? Fica difícil. Não é compatível. Não é compatível. Não vou falar sobre isso, talvez a gente fale um outro dia sobre isso. Possivelmente, alguns desafios do processo sucessório e desenvolvimento de novas lideranças estão por causa disso, que estamos olhando só o líder e não o cara para baixo. E a gente não consegue desenvolver isso. Exato. E aí nós vamos começar a quebrar paradigma. Primeiro deles, nem todo mundo quer ser líder, só quer ser liderado de uma forma decente a poder exercer seu trabalho, no qual é apaixonado. E não tem nada de errado a pessoa quer ser, tem que ter autoconhecimento. Exatamente. Autoconhecimento e desenvolver as pessoas naquilo que elas são fascinadas para realizar, a vocação, o trabalho. Bom, legal. Então nós falamos de liderança, então nós começamos a mudar um pouco o eixo dessa história e saímos do lugar comum. Bom, se a gente falou de liderança e ela tem que bater o enfoque no liderado e na relação de líder-liderado, como é que funciona na hora que eu viro o eixo no trabalho em equipe ou na formação de uma equipe que seja adequada a esse projeto? Adorei essa pergunta porque a gente vai começar a falar de trabalho em equipe. Trabalho em equipe, vamos começar a separar. Né? Literatura tem muita coisa, as práticas são feitas de forma vamos lixar, vamos cortar as extremidades aí e bater o foco. Primeiro, temos que formar uma equipe. Isso é chamado team building, construção de equipe. Perfeito. Team building não é uma atividade de arvorismo, não é uma atividade de rádio, mas eu não estou tirando sarro da atividade. Eu estou falando que isso é integração. Tem nada a ver com construção de equipe. Eu tenho que conviver bem com o meu colega e saber que é importante que a gente tem que dar a mão junto para atravessar o rio, para fazer a tirolesa, para montar a torre. Isso é integração, não tem nada a ver com team building. Porque nós fazemos todas essas atividades, segunda-feira nós temos que trabalhar. E aí? Cadê o rio? Cadê a escalada? Não se trata disso. Se trata de construir um trabalho utilizando todas as funções que são multidisciplinares no ambiente de coordenação e não piramidal, para integrar. Eu brinco, integrar para entregar. Se você não integra, você não vai entregar o resultado. Vários deliveries que não é o delivery principal da organização. Você não pode ter várias equipes. Exatamente. Gostei do equipes. Agora, te contar uma coisa. Tudo isso que a gente às vezes ouve sobre projetos, grandes equipes, formação, muitas pessoas me perguntam isso, mas quando você chega para dentro do Brasil, você tem muitas organizações que não são tão complexas ou tão grandes. Isso é possível construir em pequenas e médias empresas, pequenas e microempresas, sendo que elas são grande maioria no Brasil? Sim, sem dúvida. E aí, vamos quebrar outro paradigma. Manda lá. Não se trata de tamanho. Se trata do quê? Do DNA de liderança. Cultura. Da cultura, exatamente. O perfil da liderança, é o DNA de liderança. O que significa isso? É simples. Ela é pequena, mas ela tem um propósito. Ela tem uma razão de existência, ela tem um significado, ela tem valores. E então, quer dizer, de certa forma, a gente tem que tirar o complexo do pequeno. É possível entender, é possível trocar experiências e levar isso para dentro da organização, contanto que exista propósito e interesse da prática. Se não tiver atitude para a prática, também não vai funcionar. Não, o propósito é compartilhado. Agora, olha que legal, quer ajudar a pequena empresa a entender? É só ver um grande conglomerado gigantesco hoje. O que ele era no começo? Ele era seu dono com a sua família, alguns colegas fazendo a coisa no quintal de casa. Hoje e ele chegou até lá. Exatamente. Nada começa tão grande, a não ser grandes fusões, mas mesmo assim a herança do DNA da construção primária. E ela está assim, você fala de grandes fusões, você está fundindo coisa que começou, vai ver a história. E tem DNA, história, exato. Que começou lá atrás com o seu fundador. Então, se a gente voltar ali no começo da história, sim, é possível, independente do tamanho, e não é uma questão de tamanho ou complexidade da organização, e sim de DNA e propósito. De DNA, propósito, e aí vamos começar a falar do líder, né? Aquele líder que quer imprimir, né, o seu DNA, a sua velocidade, a sua marca. Transferir, eu acho que é uma questão até de legado também, né? Legado, sem dúvida, legado. Transferir. Agora vamos continuar na terceira parte. Nós construímos aqui liderança, trabalho em equipe. Estou aqui na minha colinha. Você não tem teleprompter, mas tem uma colinha aqui. E agora nós vamos chegar num ponto legal. Gestão de alta performance. Eu diria que a expressão faz parte daquele bingo dos negócios, né?
A gente junta aquelas pessoas, ah, bati bingo, essa palavra está sempre nos grandes discursos, mas alta performance, dá para você mensurar o que é alta performance? E outra coisa, como é que eu consigo sonhar e gerir algo para ter alta performance? Então, vamos lá, é uma jornada, Tá. é o sonho de consumo. Sim. E eu vou dar um exemplo Vamos para lá. você entender o que é alta performance e o que é uma performance normal, o que todas as empresas têm e são bem sucedidas. Ok, e está ok com isso? E está ok com isso. Agora, nós vamos colocar num outro patamar. Que eu falei, como é que eu mensuro? Ah, alta performance, eu preciso diferenciar para entender. Exatamente. Então vamos lá. Nós estamos aqui, acabamos de formar uma equipe e já evoluímos. Ok. Eu tenho a minha iniciativa, minha autoliderança, te convenci, você veio para dentro, você sabe do meu propósito, tem significado o que a gente faz, começamos a expandir um pouquinho, tem uma equipe, essa equipe é multidisciplinar, a gente se respeita, troca informações, Essa equipe é demais, hein, cara? Então, já está vendo que já não acontece um monte de coisa. Demais. Já está vendo que é difícil acontecer, mas nós estamos superando, nós estamos trabalhando duro para isso acontecer. Valorizamos a diversidade, estamos alinhados com a demanda e sob demanda montamos os nossos projetos para entregar na velocidade que ele quer. Está vendo que eu já estou colocando... Essa engrenagem é uma engrenagem azeitada. É uma azeitada. E já demorou alguns anos para chegar lá. 1, 2, 3 anos. Entrosamento, uma sinergia muito forte. E vamos supor que a gente chegou. A gente entendeu como é que a gente se comunica. É legal trabalhar junto. Já fizemos Rapid, já fizemos algoritmo. Sabemos que isso é integração. Sabemos comemorar. Sabemos receber com bons olhos uma crítica de performance separando o indivíduo do desempenho e entender o que sistema, que instrumento nós temos que trabalhar para melhorar, por exemplo. Me parece uma maturidade incrível. Exatamente. Porque você está falando de muitos itens, Isso. muitos processos que as organizações muitas vezes, até vamos falar do Brasil, a gente vive processos às vezes de resposta à crise. Nós somos reativos a uma condição de dificuldade. E aí a gente trabalha uma questão pontual e vai construir. E a gente vai vivendo uma coleção de questões pontuais que formam a nossa maneira de trabalhar. Mas o que você está falando foram tantas coisas que é difícil encaixar uma empresa muito jovem com esse DNA todo aí. Então, por isso que a gente precisa de mentoria, precisa de acompanhamento, porque a ciência está aí e ela tem que ser exercida. Legal. Então, chegamos, você me contou, um sonho de consumo. Que é possível atingir. Você viu a possibilidade de atingir, você viu que o caminho é árduo. Não tem muitas pedras nesse caminho para chegar nesse ponto. Isso, eu concordo. Agora eu vou colocar uma performance, alta performance não é isso ainda. É mais. Tá bom? Ok. É aí que está a surpresa. Você já tá, quem são os ETs? Você já está maravilhado em atingir esse patamar. E isso a gente consegue, tem N exemplos. E já fiz isso na minha vida, etc. E empresas que têm essa alta performance. E a gente ganha projeto, ganha concorrência. Entre tapas e beijos as coisas acontecem. E tem os resultados. Vamos colocar um upgrade. Vamos falar o que é alta performance de fato. State of art, da alta performance. State of art da alta performance. Nesse estágio que a gente atingiu, e foi muito difícil, eu falo para você, vou dar um exemplo. Luiz, você pode contar comigo, hein? Ó, tamo junto. Estamos fechados. E você fala para mim, Edição, tamo junto. Ó, bate aqui. Estamos fechados. Pode soar falsinho, de vez em quando até um pouco, mas as coisas acontecem. Sim. E a gente vai fazer. Isso chama-se confiança mútua, que é o atributo principal da alta performance. As pessoas não confiam mais na outra, mas no nosso caso a gente começou a aprender como confiar e desenvolvemos essa confiança ao longo do tempo. Por isso que levam um certo uma tempo. costura no tempo para que isso acontecesse. Vou falar o que é além disso. Quando eu declaro para você e você declara para mim, é piramidal. É como se fosse um comando de liderança ou uma mensagem de liderança no mesmo nível na coordenação, mas ela está vindo de mim para você e você responde e esse negócio é recíproco. A alta performance que eu quero dizer é o seguinte: eu levanto daqui agora, saio correndo e dou um peixinho na maçaneta daquela porta. E eu faço isso com tanta velocidade e tanta força que eu sei que você já está lá com 2 travesseiros, não deixe me machucar. O que significa isso? Presta atenção. Eu antecipo uma condição. O que significa isso? Eu vou falar para você agora. Os indivíduos que estão nessa equipe de alta performance têm um comportamento de salvaguarda em relação ao outro, já está na palavra, salvaguarda, em relação ao outro,
que não é declarado e é exercido por causa do propósito compartilhado. Não estou pensando mais em você, eu penso no atingimento da obra e sei que você é um mero componente de lá, eu já estou guardando, você pode se arrebentar lá. Isso é altíssima performance. Aí você fala assim, Edson, onde você viu isso? Onde acontece isso? Porque você entendeu que a gente inverteu a pirâmide? Sim. Você está indo lá e o propósito é avassalador. Esse é o sonho de alta performance. E é possível fazer isso? Então, eu vou dizer para você uma coisa. Onde é que eu vi isso acontecendo? E onde eu coloquei esse upgrade na minha vida, depois de ter trabalhado em mais de 100 empresas, ter dado em mais de 100 MBAs aqui no Brasil e no mundo, etc., tudo quanto é lugar, eu vi dentro da Esquadrilha da Fumaça. Eu frequentei a Esquadrilha da Fumaça durante algum tempo, nesse projeto que eu tenho com o Dr. Osiris Silva, e entendi quais são os atributos, as virtudes e os valores que permitem esses indivíduos se despencarem a 10 mil pés a 250 km por hora com 1,5 metro de asa. O grau de confiança absoluto. É gigantesco e a perícia mais não é técnica. Por que eu confio? Vamos despencar no avião de lá para fazer isso. Então, eu já falo uma coisa para você que eu aprendi na academia. Todo fator de alto desempenho de uma equipe, ele é essencialmente comportamental. E aí eu fui identificar dentro da Esquadrilha da Fumaça como é que é criado esse comportamento e meu estudo deu em princípios e valores. Então, princípios e valores que parece uma coisa assim, romântica, né? Nada disso. Não. É técnico e fundamental. E fundamental. Vamos conectar o começo da conversa? Ele forma o DNA de liderança. Então significa que se eu tenho esses princípios estabelecidos de alta forma e você não tem esses valores, nós temos uma o distância. meu sistema vai rodar, você vai espirrar a porca. E não vai dar certo. O oposto é verdade. E possivelmente isso acontece com grande frequência, trazendo para a realidade das nossas organizações. A gente precisa voltar ao fundamento dos princípios, do DNA e do propósito. Portanto, você acabou de falar qual é a missão da liderança hoje. Por que eles acham tão difícil? Porque eles não sabem ou não querem disseminar o seu propósito em todos os níveis da empresa. Porque ele dissemina de baixo para cima e a execução é invertida. Então, conversando aqui com vocês, propósito, DNA, aí a gente fala até de atração das pessoas, quando o statement é proferido, a gente consegue atrair as pessoas corretas, que são fit para o nosso negócio, e isso às vezes é fundamental para o problema. A gente não enxerga por que o problema está acontecendo, está na raiz, está na matriz. Acho que até isso que você vai falar um pouquinho hoje, né? Isso, vou falar da entrada e valores e princípios. Porque legal. Essa é a porta de entrada do alto desempenho. Vamos deixar aquela pimenta no final para a gente fechar de hoje e abrir para a próxima. Olha só, ele volta no começo, quem puder vir hoje aqui na OnePro, nós vamos estar nesse projeto, vai ser um workshop, uma palestra que vai ser um pouco mais longa, e o Edson Henrique vai voltar daqui uns 2 meses, acho que no começo do ano, aí nós vamos sentar para fazer um curso de 16 horas aí, vamos falar muito sobre isso. E a pimenta final do jogo de hoje para a gestão de pessoas é uma expressão em inglês chamada Change Management. Conta para nós assim, o que é Change Management, se esse é o ponto certo, o que a gente pode dizer sobre a aplicação nas organizações de hoje. Então, olha que legal. O Change Management, eu aprendi, e hoje, né, ainda é assim, é uma matéria, uma disciplina. Você vai lá, Change Management. Bonito. Cursos de What Change the hell? Management. O que é Change Management? E a gente estuda e tem modelos de Change Management, a gente entende como é que trabalha a mudança no ser humano. Mas o que é Change Management? Só para a gente... Gestão da mudança. Gestão da mudança. Gestão da mudança. Isso é Change Management. Como é que gera essa mudança? Porque o líder, né, ele é colocado lá para mudar. Você não vê uma frase, o que o Luiz Paulo faz comigo? Não, ele mantém o status quo, está tudo calminho. Eu não quero você aqui. Você tem que gerenciar o caos, você está sempre mudando. Bom, o Change Management, ele aborda os elementos que falam, né, do comportamento humano, a resposta humana a análise do comportamento humano na resposta da mudança. Tem a ver isso é uma matéria. Isso é uma matéria. Tem aquela pergunta, né, de processo seletivo. Como é que você lida com a mudança? Como é que você lida com o desconforto? Né? E o pessoal fala muito de resiliência. Então nós estamos falando assim, mudanças organizacionais e como é que é a resposta, o conforto ou resiliência do trabalhador frente às mudanças. E a gente aprende a gestão da resposta humana em frente das mudanças. Acontece o seguinte, por que eu faço a brincadeira? Eu vou colocar a pimentinha aqui. Porque é conhecido, é um momento estanque quando você define a palavra Change Management. E eu falo, não deveria existir.
E o que Não você é a quer propor ciência. para o universo? Eu quero falar assim, que vamos mudar a matéria para managing the change. Ela é contínua. O último passo da gestão da mudança, tem novas mudanças acontecendo e ela já entra no seu DNA. Então quer dizer, a mudança, a frequência não tem da começo, mudança meio e fim. é contínua. É contínua, ela entra no Ela não é DNA. blocada. Não é blocada e não é change management, é managing the change. Quer dizer, gerindo a mudança constante, não é gestão da mudança. É gerindo a mudança constante. Gerindo a existência, gerindo a inovação. E aí nós estamos falando, até conversamos um pouquinho antes, isso tem a ver, até quero mandar um abraço lá para o pessoal da Zen Economics, que nós vamos falar, isso aqui tem a ver com o mundo VUCA. Né? Então o Luiz Roxo, aí, o Flávio Maneira, que falam muito sobre isso, a gente fala sobre teoria do caos e VUCA, que temos que ter antifragilidade e lidar com as questões que mudam, às vezes não previstas, para que a empresa sobreviva e que a empresa continue com performance. É isso? É isso, e aí eu vou fazer uma analogia rápida para a gente entender como, né, navegar no mundo de volatilidade, incerteza, né, complexidade e ambiguidade. Então o que acontece? A liderança antiga, vamos falar do remo. Aquele barco de remo que 3 com o patrão, 4 com o patrão, aquela fileira, o indivíduo berrando, e eu fazendo o remo e você vai numa linha reta. Hoje é rafting. Você desce, né, uma corredeira. O caminho você não sabe. A onda, a turbulência é diferente. Não tem água lisinha, né? Não tem água lisinha. A todo momento é uma aventura nova. E como é que você consegue chegar no final? Tem regra para isso? Tem lógica para isso? Para. Valores e princípios atemporais me permitem ter uma base robusta para conviver num mundo de incerteza. Então, voltando, que a gente falou sobre... DNA. Vamos atrás. DNA, que são propósitos, que são os valores, princípios. Aí nós falamos trabalho em equipe e é preciso formar líderes, não olhando somente para o líder, mas entendendo os liderados e comportamento e fazer disso um complexo conjunto. E aquela depois... Por demanda. E aí gestão de alta performance, que é aquela história. Não tem final. Vai ser sempre constante uma mudança. E eu sei o que você precisa e você tem uma cumplicidade onde você me defende e eu defendo você, sem precisar dizer, sem ter um statement, porque isso é importante para a continuidade do projeto e para a saúde do negócio. Pelo significado da história. Pelo significado. Significado é uma coisa importante. E por último, eu fecho toda essa história, que a notícia é que a mudança vai existir sempre. E eu não posso pensar em estanque. Não. Se eu fizer tudo isso e manter essa gestão constante, a possibilidade da minha organização ter uma alta performance e ter resultado aumenta significativamente. É isso? Sim. Demoramos, mas chegamos. Bom, senhoras e senhores, esse é o meu grande amigo. Eu tenho orgulho de ter ele aqui, não só como colega de trabalho, entusiasta da educação, mas um cara que tem uma história muito importante, que me encanta, que me inspira. Obrigado por trazer tudo isso. E hoje à noite, quem quiser mais uma vez, passa por aqui para ver Edson Henriques, esse monstro, que ele é o cara. Ele é o cara. Valeu, pessoal. Uma ótima tarde para todos vocês. Fumaça? Já. Cadê aqui? A gente encerra como?